E aí, pessoal, dia 2 e hoje é sobre a toxina da alienação. Ontem foi sobre o abatimento. O que é a toxina da alienação? É omitir a gestão da própria vida e transferir para outra pessoa. O que acontece que a gente vê muito hoje sobre alienação, né? Que é uma das estratégias ali do livro mais esperto que é o Diabo. O Diabo revela algumas coisas que ele aliena as pessoas, muitas vezes através do medo, ou através de outra informação, através de uma crença. E a gente vê muito hoje as pessoas alienadas à questão política, né? Elas compartilhando ideias que não são delas, que elas ouviram de algum lugar, do pai e da mãe, e elas defendem como uma verdade absoluta, sem nunca mais pensar sobre aquilo. Então, alienado é aquele que faz tudo sem pensar. Ele não pensa mais. E eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você parou para pensar sobre algo que você estudou? Por exemplo, você está estudando uma matéria, uma disciplina, ou está vendo um vídeo na internet sobre espiritualidade, sobre marketing. Qual foi a última vez que você parou para pensar? Por exemplo, você está assistindo um vídeo na internet que está falando sobre a nova onda digital, que é um lançamento através de lives ao vivo que na real ficam gravadas e você consegue deixar ao vivo como se você estivesse ali. Ou seja, na página tá como se estivesse ao vivo, mas é uma gravação sua, ficou mais claro. E você roda anúncios para lá, coloca a galera naquela sala. Sim, beleza, só para você entender. E aí você pega e vai aplicar também, porque alguém que é autoridade falou aquilo. Só que assim, pro meu negócio hoje, pro capital de investimento que eu tenho, pra estrutura que eu tenho hoje, isso faz sentido? Ou vai ser uma distração? Qual o caminho mais simples que eu posso fazer hoje, sem nenhum investimento, se eu tenho um perfil pequeno, para me gerar os primeiros resultados? Tá vendo que eu tô parando para pensar? Talvez o melhor caminho para você seja já ter relações, mandar mensagem no privado, puxar assunto, entender as pessoas, servir elas, dar um presente, chama essa pessoa para call, faz um pitch para ela. Talvez seja o melhor caminho para você. Eu não sei em que nível você tá, você que tá assistindo isso agora, mas é para deixar essa reflexão. Qual a última vez que você parou para pensar? Para pensar sobre o que você estudou, sobre as informações, sobre como é que tá a sua vida. Muitas vezes a gente pensa quando tá num ônibus, em um carro, fazendo a viagem, a gente fica olhando pro tempo e ali a gente consegue pensar, né? Aquela sensação é maravilhosa de estar pensando. Só que todo esse status quo, esse paradigma, nos fez para que a gente fique cada vez mais no ritmo hipnótico, concentrado e distraído em diversas coisas, alienados a isso, a tudo que é falado, as informações, a mídia, matando cada vez mais o pensamento. E todo mundo que pensa é criticado na escola, todo mundo que pensa diferente é criticado por todos, porque todos já foram normalizados, entende? Então, pare de ser um alienado, comece a pensar. Eu lembrei agora que alguns meses atrás eu resolvi intencionalmente começar a fazer uns testes e estudar de novo sobre lógica, uns desafios de lógica, né, de matemática e tudo mais. E meu cérebro quis fugir daquilo várias vezes, sem ter noção. Por quê? Porque pensar gasta energia. Só que o outro lado, que é o sistema, que entende muito sobre o cérebro humano, sabe disso. Então vamos facilitar para que essas pessoas não pensem mais. E o pensar é um músculo. Se eu paro de treinar e pensar, logo eu enfraqueço um músculo. Logo eu perco a capacidade. Logo eu me alieno, mesmo achando que eu não sou alienado. Mesmo achando que eu sou desperto. Então qual é o mecanismo da alienação? Analisar essa definição é entender a alienação como uma transferência voluntária ou inconsciente da capacidade de pensar. Ah, não quero pensar sobre isso. Pensa aí e decide. Tu tá sempre colocando a tua vida, as tuas decisões, as tuas escolhas pro outro. E é nas pequenas coisas. Por exemplo, vocês vão na pizzaria e alguém pergunta, o que você gosta? Ah, não, pensa aí e decide. Porque eu não quero gastar energia, eu não quero incomodar. Então logo eu coloco pro outro escolher. Quem vive alienado nunca será dono de si. Embora você pense muitas vezes ser livre, a gestão da sua vida está, na verdade, nas mãos de outros, aprisionando sua mente em uma gaiola invisível. E muitas vezes os traumas do passado, as lembranças do passado, as dependências emocionais, as experiências que você teve do passado estão te tornando um alienado, e é como se a maior parte do teu poder estivesse mais com o teu passado do que com as tuas decisões, porque precisa do pensar, metacognição, para criar também uma realidade futura. Precisa utilizar o lobo frontal para criar uma nova realidade. Só que você parou de pensar, e quem está decidindo sua vida é o passado.
passado. Você até quer fazer mais dinheiro, mas existem pensamentos que foram implantados, que muitas vezes não são seus, foram de outras pessoas, porque até o teu nome tu não escolheu. Quem escolheu foi outras pessoas, e a gente fica preso nessa gaiola invisível. Tem duas questões principais para uma alienação. Primeiro é o medo. Ou seja, uma pessoa com medo, ela fica alienada, ela para de pensar. Exemplo, uma criança sempre sai correndo para ir para uma floresta para brincar e o pai começa a falar: filho, volta para cá porque tem uma assombração. E aí o filho volta, não sabe nem o que é assombração, mas ele tem medo e ele volta correndo. E ele fica aqui do ladinho do pai. O pai controlou. E aí o filho vai lá, esqueceu disso, vai correndo de novo. Filho, lembra da assombração? Lá vem o filho correndo de novo. Com o tempo, o filho ficou alienado e entendeu que ele não pode explorar além da visão do pai dele, porque pode ter alguma assombração. Ele nunca viu, ele não sabe o que é, mas ele tem medo e ele não pensa mais sobre isso. Outra questão é o modo economia de energia. O cérebro, por natureza, não quer pensar sozinho, pois consome muita energia. Lembra que eu falei? Fui estudar um pouco mais sobre lógica. Meu cérebro queria pular daquilo, mas você não tem noção a quantidade de vezes. Às vezes, inclusive, é engraçado. Eu vou fazer algumas demandas que dedicam mais tempo, né? Eu vou fazer, por exemplo, algum site ou alguma coisa assim, que muitas vezes não é um negócio que dá muita satisfação e tesão ali de estar fazendo, ou alguma demanda de um cliente que eu preciso resolver, mas o cliente também não é tão legal assim, é meio chato. Então, várias vezes você tá fazendo aquilo e aí você fica pegando o celular, se distraindo várias vezes para não ter que confrontar, para não ter que pensar e botar energia naquilo. Quer economizar energia e coloca a tua energia e tua atenção aonde? Em uma rede social. E já que você não paga rede social, não sei se você sabe, mas o produto é você. Quando alguém vai anunciar na internet, o Facebook, por exemplo, ele fala assim: eu tenho pessoas aqui que são pessoas que têm tais interesses, elas têm idade média de mais ou menos, ou seja, você é o produto, entende? O cliente do Facebook não é você, o cliente do Instagram não é você, o cliente do Instagram é o cara que investe em anúncio. Você é o produto deles. É por isso que eles se querem cada vez mais lá. É por isso que entenderam cada vez mais como nos alienar e nos fazer entrar num efeito hipnótico no TikTok, no Instagram, e a gente vai perdendo a capacidade de pensar, porque é muito gostoso receber aquela dopamina e não tá gastando energia com aquilo e nem precisar pensar, porque pensar gasta energia. Só que o problema é que a gente tá esquecendo como é pensar e refletir antes de tomar decisões, por exemplo. Quais são os vetores dessa infecção, né, dessa toxina? Muitos políticos e religiosos sabem desse poder e utilizam para aprisionar a mente das pessoas que não pensam por si mesmas. Lembra? Os dois pontos de alienação é medo e a questão da economia de energia. É muito mais gostosinho eu ir para a igreja e eu ouvir alguém falando sobre a Bíblia e os ensinamentos e eu sentir que eu estou sendo salvo por aquilo, sem eu ter que ler, interpretar e pensar sobre a Bíblia. Então eu parei de procurar o caminho por mim e eu fui atrás de alguém que me desse um caminho. Isso é alienação. Quero que você entre numa reflexão profunda agora sobre isso. O quanto você está buscando em outros lugares uma salvação ou algo por não querer mais pensar e gastar energia por si só. Logo você vira refém de outros. Por exemplo, pessoas que defendem com unhas e dentes um time de futebol, uma religião, um político, sem ganhar nada com isso. Elas confirmam que a gestão do seu pensamento está na mão dos outros e muitas vezes na mão do político, na mão do time. Ou seja, tu tá deixando essa gestão da tua emoção. Tem pessoas que tu falou do time delas, acabou. Eu tava até vendo um vídeo recente de um cara falando, né, sobre o comportamento de pobre e ele falou que muitos homens pode ter filho em casa, mulher precisando da atenção dele, mas ele larga tudo pra assistir o timão dele jogando. E se o timão dele perder, ele desconta tudo na família dele. Então, enquanto essa pessoa está alienada a um time de futebol, a um político, a uma religião, a alguém, a uma pessoa. Por exemplo, você ama demais um influenciador. Se alguém questiona essa pessoa, você automaticamente, opa, peraí, é meu inimigo. Você nem pensa. A pessoa não falou sobre mim. Você nem pensa se ela tem razão ou não. Porque você tá cego e a tua gestão da emoção, a tua vida, o teu cérebro foi dado para aquela pessoa. Então, os vetores dessa infecção, mídia, políticos, religião e até mesmo a nossa própria família, muitas vezes por boa fé, propaga medo e interfere em quem nós somos, perpetuando a alienação. Lembra que eu falei, né? A criança, né? O Joãozinho foi correr para a natureza. O pai, não, meu filho não vai correr, quero que ele fique aqui perto de mim. Cuidado com a assombração. E aí o filho até hoje não sabe o que é esse babau, essa assombração, mas também não consegue mais ir para a vida e também não sabe o porquê. E também nem para pensar mais sobre isso. E aí fica sempre em uma gaiola. Não sabe por que quando tenta empreender, vem uma voz na cabeça dele: cuidado com a assombração do empreendedorismo. A pessoa nem vai. Então, hoje,
Esse chamado é para você voltar a pensar. Coloca a tua cabeça para funcionar. Começa a pensar sobre coisas que antes tu não pensava. Começa a exercitar teu cérebro com lógica e vai ser péssimo. Vai dar vontade de fugir várias vezes daquilo. Mas é a forma de tu recuperar o teu poder mental. Vocês acham que eu não tô gastando energia pensando para passar essas informações para vocês? Tô gastando bastante energia, mas eu amo fazer isso. E eu treinei a fazer isso. Quando eu tô falando, eu tenho que pensar. Não dá para ficar só jogando informações que nem um alienado, um reprodutor. Preciso pensar em qual exemplo se encaixa de um livro que eu li, como eu penso para conectar isso com outra coisa e qual a minha opinião sobre isso. A minha opinião é que você deve voltar a pensar. Você deve voltar ao controle da tua vida. Trazendo o estudo de caso, né? A engenharia do desejo. As redes de comunicação são instrumentos poderosos para alienação. Por exemplo, uma propaganda de refrigerante é meticulosamente planejada para despertar um desejo que vai além da sede. Por exemplo, a Coca-Cola vinculou a ação de abrir a garrafa com um sentimento de felicidade. Não sei se vocês já viram esse estudo, mas o ato de aquele abrir a garrafa já traz a sensação emocional de felicidade. Isso foi neuroassociado. E até você tá ali, nossa, eu tô tão feliz hoje, abriu a Coca-Cola e a felicidade vem. E você tá sentindo isso e você nunca pensou sobre o porquê que você tá sentindo. Ou seja, o consumidor ele é manipulado a associar um produto à emoção. Não é uma necessidade real muitas vezes, e isso mostra como a alienação é sutil e onipresente. Presta atenção nisso. Quantas coisas você começa a fazer mais dinheiro ao invés de ter um patrimônio, você vai pelo consumismo e começa a comprar várias coisas sem nem pensar muito sobre elas, simplesmente na emoção. Isso é muito louco. Ou seja, mais uma vez, alienado ao consumismo, à mídia. Agora a gente vai fazer um mapeamento. Primeira pergunta: em quais áreas da sua vida, política, religião, consumo, carreira, você defende ideias sem ter feito uma análise crítica e profunda sobre si mesmo? Política, religião, consumo, carreira. Onde você está defendendo ideias sem ter feito um pensamento e uma análise crítica se faz sentido essas ideias? Eu não vou nem abrir um assunto mais sobre religião ou algo nesse sentido, ou sobre política, porque eu não sei quem tá assistindo, eu também não quero provocar muito você nesse ponto e fazer você pular. E se você pular mesmo assim, eu poderia inclusive incomodar para te mostrar o quanto você tá alienado muitas vezes. Porque quando eu falo algo e você sente uma raiva, sem nem pensar o porquê que você tá sentindo essa raiva, você sai, você acabou de dar a gestão da tua vida para aquilo onde eu falei, você sentiu raiva sem pensar sobre o que eu falei. Você apenas sentiu e foi. Parabéns, você está alienado. E agora a gente vai analisar até que ponto o medo tem te levado a aceitar a decisão dos outros, famílias, chefes, como suas decisões, apenas para evitar o confronto à incerteza. Confronto gasta energia pra caramba, você vai ter que pensar, você vai ter que trazer sua visão. Então é melhor não vou confrontar não vou me posicionar. E aí todos mandam e desmandam em você. E também tem a incerteza, que é a incerteza de será que eu fiz certo me posicionar? Ah, será que eu não machuquei outra pessoa? Mas lembre-se, se você falou algo a partir do teu posicionamento, a partir do que faz bem pra ti, e outra pessoa se incomodou, é sobre ela, não é sobre você. Meus pais me amam demais, eu cresci com eles e por eles eu ficaria até 50 anos na casa deles. Mas eu, por um chamado, decidi sair. Só que por amor, eles falaram, não vai pra longe. Cuidado, pode ser que seja difícil. Se eu aceito somente o que eles falam, sem pensar o que é melhor pra mim, eu estaria alienado, dando a gestão da minha vida pra eles. E por conta de um medo, eu não estaria indo pra vida e não estaria servindo várias pessoas. Não teria prosperado, não estaria morando em Florianópolis, em um dos melhores bairros de Floripa. Então, volte a pensar por si só. Sai da alienação. E lembre-se, o conhecimento sem a ação é inútil. A gente acabou de fazer essa varredura completa, entendendo o que é alienação. E eu quero te trazer a visão, né? PDA. Qual percepção você teve? A alienação é uma escolha, consciente ou não, de você gerir a própria vida. A ignorância e o medo são os mestres dessa toxina. Deixar de ter conhecimento é permitir ser alienado. Obter conhecimento e não usá-lo é escolher a alienação. Olha que loucura, né? Presta atenção. Deixar de ter conhecimento, ou seja, deixar de estudar, deixar de pensar sobre algo, para eu ter informação e tomar decisões, é se permitir ser um alienado. Agora, obter conhecimento e não usá-lo é escolher a alienação. Agora, na decisão, eu queria que você fizesse essa afirmação. Você levanta, coloca a mão aqui na cintura, respira, posição de vencedor ou vencedora, e fala: eu decido assumir o controle total dos meus pensamentos e das minhas decisões. Eu paro de transferir
a responsabilidade pela minha vida para os outros. Eu assumo o comando. Afirme isso junto comigo. Se quiser, volta o vídeo de novo, faz a afirmação de novo e decida e sinta essa integração de quem você vai se tornar. E a cada toxina que foi eliminada, você vai perceber que uma nova versão sua vai aparecer. E agora, quais são as ações? A prática. E eu queria que você voltasse, entendesse e pensasse. Durante o que eu falei, quais percepções vieram? O que está te atrapalhando? Em quais lugares você está alienado? Segundo, quais as decisões que você toma? E terceiro, o mais importante é a ação. Se você não agir perante as decisões que você tomou, a toxina continua em você e tua vida continua do mesmo jeito. E lembre-se, o teu cérebro vai querer fugir disso várias vezes, porque pensar gasta energia, mas não pensar e ser alienado de um sistema que te quer ver cada vez mais no modo de sobrevivência é muito pior. É muito melhor pensar. É isso, valeu, até a próxima. Pega essa pílula aí e vamos prosperar.